Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai estar estudando, mas hoje nós iremos estudar o conteúdo do oitavo ano, né, dando continuidade em expressões algébricas. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais o conteúdo, né? No caso, a gente vai aprender sobre polinômios, né? Então vamos lá. Monômios. Termos algébricos ou monômios. Um produto de um número real, todos ou a parte sobre representação literal recebe o nome de monômio ou termo algébrico. Exemplo: um monômio, então, assim como representado aqui o A, 7x, o B, 4 quintos ao quadrado, C, menos 5x ao quadrado y, o D, menos xyz. O monômio ele é a representação, né, de uma letra e de um número, só que eles estão em uma expressão só, né? Eles estão em uma expressão. Aí vamos continuar. Em todo monômio, destacamos o coeficiente numérico e a parte literal, formada por letras. Aí, nos exemplos acima temos. Aí no caso, como o monômio ele é formado por uma letra e por um número, aí nesse caso D, eu tenho três letras, né? Mas eles estão em um conjunto único. Por isso que ele é um monômio. Então, em um conjunto, em uma expressão única, né? Então, o A, aí a gente tem o coeficiente numérico e a parte literal. O coeficiente numérico quer dizer o número e a parte literal quer dizer a letra, certo? Então, o coeficiente no A ele é 7, que é o número, e a parte literal x. O B, o coeficiente é 4 quintos e a parte literal é a ao quadrado. O C, o coeficiente é menos 5 e a parte literal ela é 5 ao quadrado, x ao quadrado y. E agora, o coeficiente do D ele é menos 1. Quando não aparece nenhuma representação numérica, tem um 1. Então, nesse caso, como tem um menos, então é menos 1. E a parte de parte literal, nesse caso, é as letras. No caso, é x, y, z, certo? Não tem muito mistério. Você só vai diferenciar a parte numérica da parte de letra, parte literal. Vamos continuar. Observação: todo número real é um monômio sem parte literal. Um exemplo: se eu tenho o 7, o menos 8, o menos 2 quintos, eles são monômios, certo? Só que eles não têm parte literal, eles não acompanham nenhuma letra, certo? Eles são uma expressão que não tem letra, mas é um monômio. Agora, o grau de um monômio. Como que é dado o grau de um monômio? O grau de um monômio ele é dado pela soma dos expoentes da sua parte literal. Ou seja, a gente não estudou que um monômio ele vai ser dividido em coeficiente numérico, que é a parte de número, e a parte literal é o termo que vai ser uma letra, né? Então, como que vai ser o grau? O grau do monômio ele vai ser dado por expoente, pela soma dos expoentes da parte literal. Então, um exemplo prático. Qual o grau do monômio? Eu tenho x, 7x ao cubo, y ao quadrado. Solução. Somando-se os expoentes dos fatores literais, temos. Se eu olhar para a parte de letra, que é a parte literal, eu tenho x ao cubo, y ao quadrado. Então, eu vou pegar e somar eles. O 3 mais o 5. Então, é do quinto grau. Não tem mistério. Eu só tenho que saber identificar o coeficiente numérico, parte literal, e quando for para mim saber o grau, só vou somar os expoentes. Agora um outro. Qual o grau do monômio menos 8 ax quadrado bc? Solução. Somando-se os expoentes dos fatores literais, temos o 2, que é do A, o B, ele tem 1, quando não aparece nenhum, é 1, e o C é 1, então 4, então é do quarto grau. O exemplo, x ao cubo y ao quadrado é do terceiro grau com relação a x e do segundo grau em relação a y. Esse daqui é um exemplo
né? Que uma é do terceiro e outra é do segundo. Mas se eu for somar elas, que ela vai ser do quinto grau, né? Se eu for somar as partes literais. Só que uma é do terceiro, outra é do segundo. Tá, quais as atividades que eu proponho para vocês? Ela é bem simples. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar o conhecimento matemático de vocês. Primeiro, represente simbolicamente. A gente vai representar simbolicamente. Quando eu falo o quadrado do número A, como que eu represento isso simbolicamente? O dobro do número Y, como que eu simbolizo isso? A terça parte do número T, como eu simbolizo isso? B, a raiz quadrada do número X, positivo. D, o cubo do número B, como que eu represento isso? F, a quarta parte do número C, como que eu represento isso? Entendeu? Eu vou representar isso utilizando os conceitos matemáticos, né, simbólicos. Por exemplo, vamos fazer aqui. Quando eu peço o quadrado do número A, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui. E eu vou ter o A, certo? Porque ele fala o quadrado do número A, que vai estar elevado a 2. Pronto. Essa daqui é a resposta, A ao quadrado. Só isso. Entendeu? E assim vocês vão pensar para as próximas. Só que vocês vão pensar simbolicamente, né? E questão 2, né? Questão 2. Escreva o coeficiente e a parte literal de cada item e depois diga o grau de cada um dos seguintes monômios. O exemplo aqui. 5xy, certo? Tem 5xy. Aí eu vou dividir coeficiente. Aí faltou coeficiente numérico, né? Mas pode colocar coeficiente ou coeficiente numérico, eu vou entender. Certo? Coeficiente numérico, ou então coeficiente, que é a parte numérica, que é no caso o 5. Parte literal, que são as letras. Quem que é a letra aqui? É o xy. E o grau dele? Qual que é o expoente do x? 1. Qual que é o expoente do y? Quando aparece é 1, né? Então, 1 mais 1, 2. Ou seja, do segundo grau. Aí, assim, desse mesmo exemplo, né? Eu vou disponibilizar essas folhas para vocês. Vai fazer para A, que é 7x ao cubo. B, menos 2xy à quarta. C, 4xy. D, menos a ao quadrado y à quarta. E, 8abc. E F, 9a quadrado b à quarta. Essas expressões, vocês vão fazer a mesma coisa, certo? Então, pessoal, é isso. Até a próxima aula, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E é isso. Abraço.